A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Quero cumprimentar todos vocês que estão me vendo neste momento, que estão comigo neste momento. Você que é evangélico, você que não é evangélico, não importa a sua posição, a sua ideia, o seu pensamento no tocante à obra do Senhor, às coisas de Deus, ao Evangelho de Deus, não importa o que você pensa. Eu estou cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Não importa se você é católico, evangélico, se você é espírita, livre pensador, não importa o que você faz. Eu estou te cumprimentando com a paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe o seu caminhar. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que Ele está me concedendo, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia, de poder sempre estar falando do grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Eu falei nos dois vídeos passados, eu falei, meditei sobre o capítulo 24 de Mateus e quero continuar falando a partir do versículo 11 do capítulo 24. Quero falar mais um pouco sobre a grande tribulação, porque tem gente que interpreta muito errônea, muito errado a grande tribulação. Existe até ensinamentos de algumas igrejas que pregam que a grande tribulação ela é somente para os judeus, entendeu? Somente para os judeus. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, não fala isso. A Bíblia fala que a grande tribulação ela vai se estender em toda a terra para todas as pessoas que estiverem vivas na época. E uma parte da igreja do Senhor que estiverem viva na época participarão da grande tribulação. Tem uma ideologia de alguns pastores, de alguns obreiros, que defende essa tese que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque a igreja não pode sofrer a grande tribulação. Eu já falei em alguns vídeos meus, mas não posso deixar de falar que os nossos irmãos dos dias primórdios sofreram. Os nossos irmãos, muitos foram mortos, muitos foram crucificados, outros decapitados, outros cerrados no meio, outros foram mortos, enforcados, igual Lucas, né? Lucas foi enforcado na Grécia, entendeu? Então, muitos morreram, passaram por tribulações, passaram por momentos difíceis, passaram por lutas e até mesmo perseguição de morte. E a maioria deles morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo numa cruz de Santo André. O nome da cruz, né, que eles falavam, Santo André. Outros, todos morreram. Paulo morreu decapitado, foi um grande apóstolo gentil. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos é o seguinte, irmão, que
todos passaram por tribulação. Eles viveram a tribulação deles. Nós estamos vivendo uma era muito boa, de muitas oportunidades, na era em que estamos se aproximando cada dia mais dos dias finais, da reta final para a vinda do Senhor. Estamos à beira de uma união, de uma reforma na ONU. Estamos já à beira do final dos tempos e precisamos, em nome de Jesus, nos dedicarmos mais ao Evangelho, procurar, irmão, já fazer o papel das testemunhas do Senhor na terra agora, porque não sabemos se vamos ter oportunidade depois, entendeu? Temos que fazer agora, porque a igreja do Senhor, ela já tem que testemunhar agora, defender o direito de Jesus agora, a palavra de Deus agora, porque vai chegar uma época que ninguém vai poder pregar. Se eu estiver vivo na época, não vou poder pregar. Se você estiver vivo ou viva, você não vai poder pregar, a não ser que você seja um ou uma escolhida por Deus, escolhido por Deus, para pregar o Evangelho na grande tribulação, que vão fazer parte das duas testemunhas na íntegra, entendeu? Nos dias da grande tribulação. Hoje nós somos testemunhas do Senhor também, mas eu estou querendo falar das duas testemunhas restantes que vão pregar na grande tribulação. Então, eu quero ler alguns versos aqui da palavra do Senhor, que diz assim, ó. Olha bem, verso 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo, até agora. Na época do passado, Deus já deixou alertado e já disse que a grande tribulação, a aflição dos últimos dias, vai ser tão grande que nunca houve no passado, nem agora no presente, e depois dessa aflição nunca haverá, jamais, nunca haverá, porque a grande tribulação vai ser uma coisa horrível. Então, por isso que tem um versículo escrito na Bíblia que fala: bem-aventurado os que desde já dormem no Senhor, entendeu? Bem-aventurado são os que desde já dormem no Senhor, quer dizer, dormir no Senhor, partir para a eternidade, para quem está com Deus, com Cristo, com fé, é uma vitória. Por quê, pastor João? Porque você já foi livre da grande tribulação. Porque se você viver mais 10, 20 anos, 15 anos aí para frente, 30 anos, você poderá viver a grande tribulação. Porque a grande tribulação é para o mundo, de uma forma geral, mas o povo de Deus também vão viver o dia da grande tribulação, mas de uma forma diferente, porque quem for obediente, entendeu? Quem buscar de Deus azeite, entendeu? Para encher a sua lâmpada, entendeu? Esse vai despertar no dia do Senhor. No dia da vinda do Senhor, ele vai ser chamado e ele, digo melhor, vai receber a proteção de Deus. Porque eu quero dizer para vocês que as duas testemunhas não vai pregar, não é só nos 3 anos e meio. Ela já vai começar a pregar já antes.
na primeira metade da semana ela já vai começar a pregar. Por quê, pastor João? Porque as duas testemunhas sabem, entendem, vão compreender na manifestação do governo mundial, que já vai estar articulando junto com os 10 reis para entregar o poder na mão da besta da terra, que é o anticristo, o falso profeta. Quando isso acontecer, estiver acontecendo já aquela paz falsa na metade da semana, as duas testemunhas, quem viver na época e fizer parte, já vão entender que o tempo está chegando, e elas já vão começar a alertar os irmãos para eles não aceitarem o sinal da besta, nem adorarem ela com a sua imagem, porque senão eles vão perder a oportunidade da salvação. Entendeu? Mas a grande tribulação vai ser dias de treva, dias de angústia, dias de sofrimento, dias de muito pranto, dias de desespero. As pessoas que servem a Deus, professam qualquer tipo de religião, vai ser perseguido pela besta da terra, através da sua polícia mundial, que vai estar em todos os 4 cantos da terra, perseguindo aqueles que se declaram cristãos e vão matar muitos deles. Então nós temos que entender e compreender que a Bíblia fala que porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Se Deus não abreviar os dias, não proteger o seu povo, não fazer que os dias sejam mais breves, não vai salvar ninguém. Mas Jesus vai abreviar, vai acontecer que os eventos aconteçam, mas que o seu povo vai ser protegido, guardado debaixo da sua proteção nos desertos dos povos. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Então, se alguém disser, eis que o Cristo está aqui, olha, se alguém pregar, irmão, porque vai se levantar falsos profetas para tentar enganar, porque o diabo, a antiga serpente, ele não vai vir assombrando ninguém, ele não vai vir só ameaçando. A primeira metade da semana ele quer ganhar as pessoas agradando elas, entendeu? Na primeira metade da semana vai ser uma bênção, as pessoas vão viver 3 anos e meio tranquilos, ele vai ajudar as pessoas, o sistema de governo vai ajudar a pessoa, as pessoas vão sentir aquela sensação de proteção. Quando eles nomearem o anticristo, eles vão achar que o anticristo é apresentado pelos 10 reis, pelas 10 nações, que são os 10 chifres da besta, da 7ª cabeça da besta, os 10 chifres, entendeu? Que são os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor, que vai entregar o poder na mão do anticristo. Só que eles vão falar, não, esse homem aí foi apresentado por esses 10 reis, ele vai ser o governo, o presidente mundial que nós almejamos ter. E eles vão aceitar as propostas do anticristo.
Vai começar a aceitar as propostas. Porque o anticristo vai lá fazer aliança com Israel, vai fazer aliança com muitas nações, e aí aquela paz mundial, aquela coisa maravilhosa. No começo não vai haver guerra, não vai haver nada, ele vai estar ali. Mas depois que ele pegar o poder na mão, ele vai se proclamar Deus. Ele vai entrar no Santo do Santo e vai invadir o Santo do Santo, querendo parecer Deus, entendeu? Ele vai se declarar Deus para o mundo e vai botar uma ordem mundial que ninguém poderá adorar outro Deus a não ser ele e a imagem da besta. Porque eu quero que você fique sabendo uma coisa: a besta da terra é uma, e a besta do mar é outra, totalmente diferente. A besta da terra fala de um homem que vai se levantar, mas não fala somente dele. A besta da terra é o anticristo junto com os países do Oriente Médio, que vai estar junto com ele, dando todo o apoio, e ele vai vir da terra, do Oriente Médio, que o Oriente Médio na Bíblia fala da terra, ele vai vir de lá, vai fazer aliança com Israel, vai fazer aliança com a maioria dos países ali, entendeu? E ele vai mostrar poder, vai mostrar força, porque vai ter alguns países que não vão aceitar o sistema dele, eles vão lá, vai lá derrubar o regime desse país, colocar as leis dele, entendeu? E vai colocar uma ordem mundial que quem não adorar a besta da terra com a imagem da besta do mar, entendeu? Não poderá nem plantar, nem colher, nem vender, nem comprar, nada pode fazer. Vão estar realmente impedidos. Todo mundo vai ter que ter o controle total do anticristo nele, o selo do anticristo, que é o selo do dragão, da antiga serpente, que é o diabo, que vai selar as pessoas com 666, que é o número da destruição, da morte, da perdição eterna. Mas, do outro lado, Deus vai estar selando o seu povo também. Porque o selo de Deus fala do número 777. Entendeu? Fala do número 7. O 7 é o de Deus e o 6 é do inimigo. Ele usa o 6. Entendeu? E o 7 é o número de Deus. Então o número 7, ele vai ser uma espécie de selo para a humanidade, para todos aqueles que amam, para todos aqueles que vivem uma vida de temor, de tremor na presença do Senhor, que adora a Deus de todo o coração, que serve ao Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Entendeu? Que não trabalha no reino de Deus com moeda de troca, que não vende o evangelho do Senhor, porque Deus só vai usar e só vai ser testemunha do Senhor aqueles que não são religiosos, que não pregam outra coisa a não ser a obediência, a fé, o amor, a união do povo de Deus. Porque vai aparecer pessoas pregando nesta época, apresentando o Cristo lá na igreja, na organização dele. Nós estamos reunidos em tal lugar, nós pertencemos à igreja tal,
no começo da primeira metade da semana, nós pertencemos à igreja tal, Jesus está lá, vai lá com nós, irmão, porque Deus vai nos proteger lá, entendeu? Para você ser arrebatado, entendeu? Já agora, no começo, porque senão você vai perder sua alma. Você é um descongregado, você não congrega. Se você não congregar, você está condenado. Se você não for lá no templo adorar a Deus, você está condenado, irmãos. Irmão, quando Jesus veio, ele profetizou a queda do templo. No ano 70 depois de Cristo, entendeu? O templo foi derrubado. 70 anos depois, entendeu? O templo foi derrubado. Jesus não está preocupado com o templo, ele vai derrubar tudo isso aí. Templo de Salomão, da Universal, templo da Igreja Assembleia de Deus lá em São Paulo, templo da Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, do pastor Ferreira, do pastor José Wellington lá no Belenzinho, vai tudo pro chão. O grande templo de Cuiabá vai ser destruído. Não vai ficar um templo religioso que não vai ser derrubado. Pastor, mas nós não somos religiosos. Vocês são religiosos, sim. Religioso. E tem deles que ainda falam assim: eu sou da religião Assembleia de Deus. A mulher samaritana falou para Jesus, questionou com Jesus e disse: os nossos pais falam que é aqui onde deve adorar. Quer dizer, lá naquele lugar lá, que é o lugar. Os judeus falam que é em Jerusalém. Entendeu? Mas o judeu fala que é em Jerusalém. Os nossos pais falavam para que é aqui o lugar. E ela estava adorando a Deus ali. Errado do jeito que eles estavam, eles sabiam que aquele lugar também era um lugar bom. Mas só que nem era aquele lugar e nem era em Jerusalém. Porque Jesus falou, a hora vem, agora é. Que nem aqui, nem em Jerusalém, nem nesse monte, nem em Jerusalém, se adorarão o Pai. Ninguém adora a Deus dentro de um templo. Porque quem está indo para o templo para adorar a Deus, achando que vai adorar a Deus, ele acaba ficando limitado dentro daquele sistema religioso. Porque cada uma traz um ensinamento, cada uma traz uma defesa. E na verdade, irmão, nenhuma resolve o problema de ninguém. Porque o que resolve o problema das pessoas é o amor, é o respeito, é a consideração, é você ajudar quem precisa, é procurar visitar os doentes, os enfermos, os órfãos na sua necessidade. Quem está fazendo isso, irmão? Quem está fazendo isso? Entendeu? Ninguém está fazendo isso. Exceto aqueles que estão trabalhando 100% para Jesus. Que não estão fazendo eventos e mais eventos para arrecadar dinheiro, para construir templos de pedra, de pau e de ferro. Entendeu? Jesus não está preocupado. Jesus quer que você construa templo para Ele. Almas. Jesus quer que você visite lá aquela pessoa que precisa de ouvir uma palavra. Jesus quer que você visite uma pessoa que precisa de ouvir um conselho. Jesus quer que você vá lá, prega para ela, entendeu? Leve uma palavra, mostre para ela que só Jesus é que pode resolver o problema dela. Mostre para ela que só Jesus é o caminho e ninguém segue vai chegar no céu se não entrar por esse caminho que é Jesus. Quando ela aceitar Jesus, entender isso, não vai lá levar a religião, não. Não vai lá pregar placa para ela, não.
Não vai lá pregar Assembleia de Deus, não vai lá pregar Deus é Amor, não vai lá pregar Batista, não vai lá pregar Batista Nacional, não vai lá pregar Adventista do Sétimo Dia, não vai lá pregar essas coisas não, vai lá falar que Jesus quer salvar a alma dela, indiferentemente de placa, de ministério religioso criado pelo homem. Jesus quer que você crie, forme, levante pessoa limpa de coração, pura de coração e limpa de mãos, para serem verdadeiros templos espirituais para a morada de Deus. É isso que Deus quer que você faça. Meus irmãos estão fazendo errado. Irmão, quem não vem no templo, irmão, não está congregando, está desviado. Meu Deus do céu. Que falta de sabedoria. Que falta de entendimento. Eu oro muitas vezes e falo, Senhor, dá entendimento ao seu povo. Entendeu? Mas se eu for lá falar isso para eles, sabe o que eles vão falar? Que eu sou um desertor, que eu sou um desviado, um afastado, entendeu? Que eu não tenho, que as pessoas não podem me ouvir porque eu não estou lá junto com ele. Cada um fala uma coisa. E agora eu fiquei muito tempo igual cego em tiroteio. Eu não sabia se era. Você sabe o que é um cego em tiroteio? Ele fica desesperado. Ele não sabe para onde que ele vai, porque ele é cego, não está vendo. Ele não sabe se está vindo daqui, se o bandido está aqui, está ali. Ele fica perdido. E eu estava perdido igual cego em tiroteio. Procurei Deus na Assembleia de Deus. Procurei Deus na Deus Amor. Procurei Deus na Batista. Procurei Deus na Adna. Procurei Deus em muitos lugares. Mas aonde eu fui decepcionado, fui frustrado, porque eu entendi que era tudo religião, tudo interesse, movido pelo dinheiro. E eu falo sempre nos meus vídeos, vou repetir agora, se todo mundo parar de ajudar as igrejas, dar dízimo hoje, daqui um mês fecha tudo, para tudo, porque são movidos a dinheiro. Se não entrar dinheiro, para tudo. Aí você não vai receber visita, não vai receber nada, ninguém vai na sua casa, ninguém vai nada. Por quê? Porque a igreja foi enganada pelo espírito anticristo. Ele entrou dentro, foi entrando devagarzinho dentro da igreja primitiva, que trabalhava certo, que levava o evangelho para as pessoas, para as famílias, ganhava uma família para Jesus, numa cidade, lá num povoado, lá numa vila, e aquela família aceitava Jesus de coração, de toda a alma, de todo entendimento, viravam, eram transformados em adoradores, porque ouvia o poder do evangelho de Cristo que transforma. Aí o Paulo ia lá e deixava um irmão tomando conta daquele trabalho ali. Irmão, você vai zelar desse povo aqui, irmão. Eu vou ter que viajar fazendo a obra missionária por aí. Você vai cuidar aqui. Entendeu? Só que aquela pessoa que ele colocava para cuidar lá, ele não era o chefão, o delegado daquele povo ali. Ele era servo daquele povo ali. É o contrário de hoje. Os camaradas andam empinados, parecendo pombo, peito de pombo, com peito empinado, pombo, sabe? Anda desse jeito. Eles acham porque tem uma credencial de presbítero, de evangelista, de pastor na mão. Tudo isso eu tive. Nem joguei tudo fora. Eu não quero saber dessas coisas. Não. Eu quero que Deus esteja na minha vida, defendendo o que é justo, o que é perfeito. Ele designava os obreiros, mas não era para mandar, para pisar, para apedrejar, não era isso não.
Entendeu? Porque Jesus aboliu o apedrejamento. Ele nunca aceitou o apedrejamento, nem no Antigo Testamento. O povo apedrejava porque o povo era terrível. Entendeu? Ele mandou apedrejar por causa da rebeldia do povo. Mas quando Jesus veio, ele mudou. Ele nunca mandou matar ninguém, nunca mandou apedrejar ninguém. E hoje, a pior morte que está tendo na vida de muitas pessoas é que tem irmãos matando os outros espiritualmente. Tem irmãos que ele comete um erro, porque o ser humano é sujeito a errar. Aí ele vai lá, pede perdão, arrependido, porque ele está precisando de um abraço. Ele está precisando de um afeto, de um abraço, de um carinho. Eu nem sei se eu falei certo essa palavra. Não repara muito o meu português não, irmão, eu tenho um português pobre. Mas eu estou aqui falando de Jesus da maneira que eu entendo, que eu sei. E alguma coisa que eu falar errado, os irmãos saibam que às vezes eu falo errado, mas achando que estou falando certo. E Deus conhece a intenção do meu coração. Entendeu? Mas eu estou aqui falando. Que eu quero mostrar para vocês o trabalho que eu já comecei a fazer e quero continuar fazendo. Não é reunindo irmãos para pedir dinheiro, para manter salões que valem milhões de reais. Entendeu? Para manter um negócio daquele custa muito dinheiro. Para manter um pastor que ganha 20 salários mínimos, 30 salários mínimos, custa dinheiro. Para dar caminhoneta nova para pastor andar, viajar e tal. É dinheiro, irmão. Então você tem que ser escravo de dar dinheiro. Mas se a igreja voltasse à simplicidade, se preocupasse com a realidade do evangelho, que Paulo começou, e depois o espírito do diabo entrou lá no meio e começou a usar alguém para querer ser líder, para querer ser poderoso, para querer ser o cara, o dono do povo. Aí começou tudo. 300 e poucos anos depois de Cristo. O cara lá se declarou bispo dos bispos e começou já as coisas a mudar. Daqui um pouco os caras começaram até a vender. Eu estou falando daqui um pouco depois, né? Não estou falando época, tempo determinado que aconteceu da história. Estou resumindo. Daqui um pouco os caras estavam vendendo imagem. Daqui um pouco estava vendendo indulgência, né? Daqui um pouco tinha gente vendendo até terreno no céu. Entendeu? E começou a perseguir aqueles irmãos que não aceitavam esse sistema. Hoje não muda nada. As igrejas evangélicas são cria da igreja católica. Tal mãe e tal filha. De uma maneira diferente. Mas são idólatras, porque adoram o homem. Eu conheço igreja que adoraram muito tempo os seus líderes. Hoje ainda tem igreja que adora líder. Entendeu? Tem igrejas colocando o nome dos pastores deles em viaduto, em monumentos do estado. Vai lá, tem que colocar o nome do pastor fulano, porque ele foi o desbravador, não sei o quê. Aí eu cansei de ouvir ele pregar, não, mas era o pastor fulano, é ele que falou, tem que, sabe? Aquilo era um homem de Deus, adorava o cara, mais do que Deus, obedecia a criatura e não obedecia o Criador. E eu tinha nojo disso, sempre tive nojo disso, sempre fui contra. Dentro da minha criança, quando eu era criança, eu já tinha nojo de imagem de escultura. Nunca adorei. Entendeu? Tinha nojo de gente ficar se curvando para homem. Entendeu? Os irmãos obedecem o pastor da igreja mais do que se ele fosse Deus. Jesus o cara não obedece. Lá fica lá, sabe? Igual um robozinho.
na frente do pastor, se abaixa para passar na frente dele. Ele chama lá o cara para aceitar. Irmão, se você pecou, joelha aí que eu quero orar por você. O cara tem que joelhar diante dele para receber a oração, porque ele é o abençoador, ele é o cara, o libertador, ele é o dono, entendeu? Aí bota aquela mãozona dele cheia de dedo em cima da cabeça do cara, e ele cheio de pecado, cheio de orgulho, cheio de hipocrisia, entendeu? Põe a mão lá, levanta. Agora você continua lá. A igreja perdoou, irmão, a igreja perdoou. Todo mundo levanta a mão, perdoa. Sabe o que vai acontecer? Vai sair dali falando daquela pessoa que confessou o pecado. Vai sair de casa em casa criticando. Que eu nunca vi uma raça de gente mexeriqueiro, fuxiqueiro, falador da vida dos outros, igual religioso. Nunca vi. Entendeu? É a vida inteira falando dos outros. Cara, não visita ninguém para fazer uma oração, para levar uma ajuda, para ajudar alguém que está doente. Colocar a cabeça, abraçar. Aquele abraço de amor, de verdade. Entendeu? Para ajudar alguém que perdeu o seu ente querido. Mas para ir lá na casa do irmão, reunir com ele, para falar mal dos irmãos da igreja que caiu no pecado, no erro. Quem caiu no pecado precisa ser perdoado, ajudado. Vai lá, lê a Bíblia com ele, ora com ele, fala, irmão, estamos juntos. Para o que der e vier, vamos sofrer juntos. Não desanima não, sai aquele, chega outro. Irmão, eu estou aqui também. Ah, se a igreja fizesse isso. Você que está me vendo agora não faz isso, não está fazendo. Se você estiver fazendo isso, meus parabéns para você. É esse o trabalho que o pastor João Erlando, essa pessoa que está falando com você, quer fazer. E vou fazer, já comecei, estou com dificuldade. Porque às vezes eu não tenho nem dinheiro para botar combustível para ir no lugar que eu quero. Eu não consigo fazer direito. Mas eu tenho orado e pedido a Deus. E Deus está abrindo porta. E eu vou conseguir fazer esse trabalho que eu quero fazer. Não pedindo dinheiro, pedindo dízimo, pedindo oferta, não. Eu quero fazer um trabalho, visitar as pessoas, orar por elas, ajudar elas. Vamos dizer que lá no bairro tal, lá tem uma família que aceitou Jesus, nós vamos dar suporte para ela. Entendeu? Suporte não de dinheiro, não. Não vamos adoecer as pessoas com dinheiro, não. Vamos dar suporte espiritual. Ensinar os irmãos a crescer na fé e saber que a obra de Deus não é dinheiro. A obra de Deus é amor e alegria no Espírito Santo. Essa é a verdade do Evangelho. Vamos fazer isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Esse é o trabalho que eu quero fazer. Só que enfrento uma barreira muito grande, que eu tenho muitos irmãos que são meus irmãos de outras igrejas aí, que eu considero como irmãos. Estou orando ainda por eles. Entendeu? Mas eles falam mal de mim. Quando alguém vai lá perguntar alguma coisa de mim, ele fala, não, o João Erlando está desviado, ele não congrega mais. Entendeu? Mas ele não conhece a minha vida aqui. Ele não sabe da minha vida aqui, com a minha família. Ele não sabe que o pouco que nós fazemos com amor. Não é pedindo moeda de troca. Entendeu? Não. E tem cara que ainda fala, não, mas a igreja tem que pedir dinheiro, como é que vai manter? Como que vai manter um salãozão daquele que é grande, que tem que caber 5, 10 mil pessoas, 20 mil, 30 mil pessoas dentro? Como? Por quê? Porque lá é o lugar, lá é como se fosse o curral. Tem que ajuntar a gadaiada tudo lá dentro. Entendeu? É como se fosse um curral. Tem que ajuntar tudo ali. Por quê? Porque todo mundo junto,
O cara vai usar a estratégia da pedição, porque ele não dá conta de manter mesmo, tem que ter dinheiro, e ele não tem condição, ele tem que pregar dinheiro, fazer lavagem cerebral na cabeça do cara. Irmão, nós não conseguimos manter isso aqui se não tiver dinheiro. Para que você fez essa monstruosidade, irmão? Você não vai ganhar galardão nenhum de ter feito isso aí, construído isso. Se você tivesse construído almas, pessoas, família, fazer uma ramificação de pessoas, de família, para se reunirem. Você tem uma família lá no bairro tal, ela aceitou Jesus, acompanha aquela família, ajuda ela, ensina ela, dá estudo bíblico para ela. Quando o irmão lá tiver uma bênção, aí ele já vai, você fala, irmão, o trabalho é esse que você veio fazendo. Começa a fazer também. Na dúvida, me procure que eu vou te ensinar. Prepara obreiro de verdade para ensinar, não para pedir dinheiro. Que vai na casa dos irmãos, vê que os irmãos têm condição financeira, aí já vai ficar adulando, bajulando para ganhar dinheiro. Daqui um pouco pede emprestado, não paga. Entendeu? Sabe por que eu saí da religião? Por causa disso, por causa da hipocrisia. Entendeu? E muitas coisas eu fazia errado lá também. E a minha consciência era pesada. E eu falei, não, eu tenho que me libertar disso. Comecei a orar e pedir para Deus me libertar. E Deus me libertou. Eu falei isso aí para você entender o que eu quero fazer na obra de Deus. Pretendo fazer isso. Aqui em casa, eu com a minha família, nós cantamos, nós adoramos a Deus, nós lemos a Bíblia, fala de Jesus. Lá de vez em quando nós fazemos aqui uma reunião, entendeu? Mas a minha visão é o mundo, é fora. Se algum dia eu tiver um lugar para reunir para a Santa Ceia, nós vamos ter. Mas lá ninguém vai falar em dinheiro. Não vai falar. Só que nós vamos ter um trabalho assim, irmão. A oferta voluntária, você escolhe. Se você trazer dinheiro, ela vai ser transformada em alimento ou em remédio para ajudar quem precisa. Se ela vier em alimento, vai ser distribuído em forma de cesta básica. Tudo que entrou esse mês tem que sair dentro do mês para ajudar as pessoas. Ou no começo do outro mês já vai distribuir tudo para pessoas que precisam. Visitar aquelas famílias pobrezinhas nas periferias da cidade que precisa de ajuda, irmão. Entendeu? Aí o camarada vai lá, o cara mora debaixo de um barraquinho, quase caindo, mas ele tem um salário lá que ele ganha lá R$1.000, R$2.000 por mês para tratar da família dele. O cara já pede 10% daquele dinheiro lá. Ainda ameaça o cara. Fala, não, irmão, porque quando o cara dá, ele é abençoado. Quando o cara dá, Deus vai prosperar na vida dele. Aí usa a prosperidade do Antigo Testamento, que era para os judeus, para os israelitas dos dias primórdios, e botaram hoje dentro da igreja. Paulo não pregou isso. Você vai dar conta dessas coisas que você está fazendo. Eu já pedi perdão para Deus, já fui perdoado com certeza dos meus pecados, das minhas ignorâncias do tempo da religião. E hoje eu sirvo a Deus de verdade. Não fico explorando ninguém e nem fico vivendo de migalha, entendeu? Das humilhações que os pastores faziam com a gente, entendeu? Uma vez eu não tenho vergonha de falar. Uma vez um pastor me levou para fazer um trabalho para ele, disse que me pagar. Eu coloquei 55 metros de piso num dia. Sabe o que ele me deu? Uma cartela de ovo. Tá pensando que ele liga para ninguém? Agora o carro dele tem que estar bom, tem que ser carro bonito. Se ele puder comprar apartamento, construir prédio, ele vai construir mesmo. Eu não sei para quê, mas ele está fazendo isso aí. Muitos estão fazendo isso aí. E você não vai levar nada, irmão. E se você não construir morada para Deus, se você não deixar de construir templo humano para pessoas entrarem dentro,
Se você tivesse construído para confraternizar final de semana e botasse esse povo para trabalhar no mundo lá fora, ninguém segurava a igreja. Mas eles pregam. Eles vão visitar uma família não crente, não prega para ela, malemar faz uma oração e fala assim: vai lá na igreja domingo que Deus tem uma palavra para você lá no domingo. É lá. E o que você está fazendo aí, meu irmão, visitando ela? Prega agora. Fala de Jesus agora. Se essa pessoa morrer amanhã, se ela morrer daqui 20 minutos, 1 hora, meia hora, e aí, como que fica? Fala agora. Porque o dia de amanhã não pertence para nós. Agora você quer que a pessoa vá lá domingo, porque você quer que encha a igreja domingo para você pedir dinheiro. Pastor João, você está pegando pesado, mas é verdade o que eu estou falando. Eu não estou mentindo. E eu quero que vocês saibam que é esse o trabalho que eu estou fazendo. Alguém visitar minha casa aqui para assistir um culto, eu nunca vou pedir dinheiro de você. Não. Porque eu estou trabalhando para Jesus. Quando eu ganho uma pessoa para Jesus, quando eu ganhar alguém para Jesus, eu vou construir ela, transformar ela num templo para Deus, para a morada do Espírito Santo. Essa é a verdade do Senhor. E vamos abrir os olhos, porque os dias de aflições, os dias de angústia estão se aproximando, está muito perto. E nós precisamos preparar o povo para a grande tribulação. Mas eu não vou preparar ninguém para a grande tribulação não, porque eu não vou viver a tribulação, eu vou ser arrebatado antes, porque a igreja não vai sofrer a grande tribulação, porque a igreja é maravilhosa, gloriosa, e ela não pode viver a tribulação. E os irmãos que aceitarem Jesus, que ficarem, entendeu? Para a grande tribulação, não foram arrebatados. Numa hipótese, entendeu? Como que Deus vai levar um povo para o céu para ficar lá em cima festando a festa das bodas do Cordeiro, enquanto os outros servos dele aqui, as 2 testemunhas, as pessoas que estão pregando na grande tribulação, vai ter que ter 2 arrebatamentos, vai ter que arrebatar de novo esse povo lá no final, e eles é tão hipócritas que ainda falam, não, é porque o arrebatamento abrange todo o período da grande tribulação, tá entendendo? Deus vai ficar arrebatando gente todo dia, vai ficar arrebatando gente no começo, a gente depois. Irmão, isso é hipocrisia. Abre os seus olhos, pastor, que prega essas coisas. Entendeu? Pastor Natan Rufino, pastores famosos, pregam essas babaquices, entendeu? Em vez de pregar o evangelho de Jesus, como é. O dia de tribulação vai vir, e quem estiver vivo na época, que faz parte da igreja, que já morreram, quem estiver morto, né, que já morreram, não vão poder enfrentar, claro, porque já morreram, mas quem estiver vivo, vai ter que enfrentar a grande tribulação, porque o arrebatamento é só quando estiver terminando a grande tribulação. Quando terminar, no final, aí Jesus vai arrebatar a igreja sim, mas vai ter algumas coisas para acontecer. Deus vai levar muita gente para os desertos dos povos, vai proteger o seu povo igual protegeu Israel no deserto, lá. Vai usar as 2 testemunhas tanto para pregar nos grandes centros, no meio do povo, como também vai usar algumas das suas testemunhas para estar lá no deserto, ensinando o povo, para eles poderem suportar. Muitos não vão suportar, muitos vão desviar, muitos vão sair de lá, vão abandonar e vão aceitar o sinal da besta, porque não vai querer ficar sem aquele shampoo cheiroso para tomar banho, não vai querer ficar sem aquele esmaltezinho colorido, sabe, aquele esmaltezinho transparente para passar na unha, entendeu? Não vai ter aquele batonzinho bacana que a irmã passa, entendeu? Eu não estou falando daquele batom vermelho que fica um bico parecendo, não sei nem o que é aquilo. Eu fico olhando quando a pessoa faz um bico, dá até vontade de correr, entendeu? Aquela coisa horrível. O crente tem que ser discreto, ele tem que usar aquela coisa mais decente que agrada a Deus.
aquela roupa mais decente. Eu não estou falando aqui daquele roupão arrastando no chão, obedecer aquela ordem. Não, aqui tem que ser roupa comprida. A irmã é obrigada a usar só saia. Deus só vai salvar a mulher que usa saia. Ah, aqui não pode ter barba. Deus só vai usar vai salvar irmão que tem barba. Só o irmão que não tem barba, digo melhor, que tem a cara lisa, igual a minha assim, ó, cortar a barba. Eu não uso barba, eu usei um pouquinho, algumas vezes, mas eu nunca acostumei a usar barba, mas eu não uso barba, não é porque a barba é pecado. Não, a barba é pro homem mesmo. O homem tem que ter barba, entendeu? Se ele deixar crescer, ela cresce. Não, mas só pode ser obreiro, só pode ser pastor, se rapar a barba. Se não rapar a barba, não é de Deus. Se não rapar a barba, Jesus nem olha pro cara. Porque ele olha para a cara do homem quando ele está com a cara lisa. Se ele tiver com barba, Jesus não vai olhar para ele. Se a irmã não tiver de saia, não pode. Às vezes a saia da irmã é para baixo do joelho, 4, 5 dedos para baixo. Mas a língua dela é mais comprida do que a saia dela. A língua dela vai lá no mocotó. Entendeu? A língua dela. Adianta alguma coisa. Entendeu? Fuxiqueiro, mexeriqueiro, falador da vida dos outros. Faz baixo-assinado para tirar o pastor da igreja. Entendeu? Porque eles querem que o pastor obedece a ele. Nem o crente não é obrigado a ser escravo do pastor e nem o pastor é escravo de crente. Todo mundo é crente e todo mundo tem que servir a Deus porque serve o mesmo Deus e adora a Deus. É um ajudando o outro, irmão. O pastor só tem a responsabilidade de fazer o que é certo e passar para os irmãos em forma da palavra de Deus e em forma de testemunho. Mas não é porque ele é o líder, ele é o cacique da tribo. Não. Você não é cacique, você não é delegado, você é pastor, é um obreiro. Pastor é aquele que cuida, que apacenta. Não é a pau senta não, pau senta, pancada. Não, é aquele que apacenta, com amor. Entendeu? Então se você ficar pregando arrebatamento secreto, o povo vão ser uma presa fácil do anticristo. Vão ser enganados, o anticristo vai vir como o salvador do mundo. Ah, que maravilha, que presidente maravilhoso, as coisas tão maravilhosas, tá uma bênção. É aquela falsa paz, entendeu? Que a Bíblia fala. Aí o povo vai abraçar o anticristo. Crente, que se diz crente, profetizando, sapateando, entendeu? Na igreja. Tem gente que fica pulando na igreja, sapateando e diz, eu sou sapata de fogo, irmão, eu sou sapata de fogo. Se não for sapata de fogo, não tá certo. Que porcaria de sapato de fogo, coisa nenhuma. Toma vergonha na cara, vai ser crente, vai adorar a Deus, vai dar bom testemunho. Aí passa a semana inteira falando mal da vida dos outros, depois vai lá na igreja e dá uns pulos para cima, sapateia e fica falando língua de mentira lá e falando que é Deus que está usando. Toma vergonha. Essa é a verdade do evangelho. Pastor, você está falando, mas é verdade isso. Eu não aceito essa palhaçada em reunião minha. Não. Isso aí só acontece na hora que o pregador está pregando a palavra que é para atrapalhar a mensagem. Aí o cara tira o foco da mensagem, vai ficar vendo, nem entende nada do que a pessoa está falando em língua. Deus quer falar aqui. Aí começa a falar língua, e fala um monte de língua, e fala 2 palavras lá que não tem nada a ver, aí fala mais 1 minuto de língua, e fala mais 2 palavras lá, a pessoa sai sem edificação, porque não tem intérprete. Entendeu? Eu estou falando de intérprete espiritual, não estou falando daqueles intérpretes que ficam mentindo. Entendeu? Fazendo dupla na igreja para mentir, para enganar os outros. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de intérprete de verdade. Tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fica calado. Para de ficar falando língua na igreja. Ouve a palavra, meu irmão.
Ouve a palavra, aprenda. Mas o cara quer ir lá para a igreja para tomar o microfone do pastor e ficar falando um monte de coisa lá que não edifica ninguém. O cara sai da igreja, que não é crente, fala, eu ouvi que ela falou um negócio lá que eu não entendi nada. Eu não entendi nada. E o pastor entregou o microfone para esse bonito, ou essa bonita falar um monte de baboseira lá da carne. E Deus vai cobrar de você, pastor. Deus vai cobrar de você. Porque você foi colocado lá para ensinar o povo. E o momento da palavra, ninguém pode se levantar para ir lá tomar microfone de ninguém, atrapalhar. Entendeu? Porque ele levanta lá e chega lá, levanta a mão e fala, meu servo, ouça o que eu vou falar agora. O cara para o microfone, fica lá. E a pessoa fala um monte de coisa, ninguém entende nada. E todo mundo vai para casa sem edificação nenhuma. Presta atenção, meu irmão. Abre os olhos, até quando você vai ficar no meio dessa babaquice aí. Se liberte. Deus precisa de você para libertar muita gente também. Porque muita gente ainda tem oportunidade de se libertar. Entendeu? Esse tipo de gente tem condição de se libertar ainda. Entendeu? Ah, mas então ele não vai ser salvo porque ele blasfemou contra o Espírito Santo, está usando o nome do Espírito Santo para ir mentindo. Não, isso aí não é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa não busca de Deus sabedoria e não deixa Deus realizar a obra redentora na sua vida. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É quando a pessoa não faz e não deixa os outros fazer. Fica colocando, impondo ordens do homem para impedir o homem de entrar no céu. Tem que pregar a palavra, pregar amor, pregar perdão, pregar justiça. Entendeu? Não é pregar dinheiro, pregar revolta. Entendeu? Tem pastor que faz da igreja um teatro, um palco de teatro. Fica conversando um monte. Tem deles que conta até piada no culto. Tem deles que fica contando piadinha. Entendeu? Coisas obscenas no púlpito. Aí o povo dá risada, bate palma, glorifica. Glorificando quem? A Deus? Deus está recebendo essas glorificações? Tem pastor que é capaz de pregar, eu já vi pastor pregando. A sua relação com a sua mulher, sexualmente falando, você tem que fazer tudo. Não é pecado não, tem que fazer tudo. Tem que até mudar o ritmo. Tem que fazer, usar aquilo que é proibido, porque Paulo falou, larga o uso natural da relação. Entendeu? E vai entrar por outros canais proibidos. Entendeu? Fazer outras coisas que não deve. Misericórdia. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Entendeu? Mudou o sistema, o uso natural da palavra. Irmãos, cuidado. Vamos ensinar o povo. Ah, mas isso não tem problema. Irmão, vamos ficar perdendo tempo com isso. Vamos pregar amor, 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 amor. O que é amor? Amor é respeito. Amor é caridade. Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Entendeu? Amor é ensinar, é livrar o irmão do perigo, do pecado. Ensina a igreja do Senhor.
O camarada está com meninice na igreja, todo dia falando língua, não deixa nem o pregador pregar. Chama ele, conversa com ele. Mostra na Bíblia para ele. Fala, irmão, não é por aqui. Você só pode fazer assim, 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 assim. Entendeu? Você não pode ficar, sabe? É proibido falar língua? Não. Ah, se todo mundo falasse língua, seria uma benção. Mas falar língua na hora certa. Quando você está em casa, você não fala língua. Você fala língua, mas usando a língua para falar dos outros. Você não usa a sua língua para falar a língua dos anjos em casa. Só quer aparecer na igreja. Só quer brilhar lá. Para dizer que você é uma bênção lá. Seja bênção na tua casa. Seja bênção no seu trabalho. Seja bênção na visita. Seja bênção em todo lugar. Entendeu? Não é usar a língua para enganar. Cuidado. Cuidado. Porque Deus vai cobrar de você. Deus te abençoe. Se inscreva no canal Voz da Bíblia se você achar que tem sentido isso que eu estou falando. Porque se você for um hipócrita, você vai até sair do meu canal, não vai nem querer ficar. Porque às vezes você é um desses que fica sapateando, diz que está sapateando fogo na igreja, atrapalhando o culto. Entendeu? Da carne. Você não vai gostar do que eu estou falando mesmo. Você é daquele que só gosta de falar língua no culto e não fala língua em casa. Você não vai gostar de mim mesmo. Eu não estou nem aí se você gosta ou não gosta, eu só estou falando a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Deus abençoe. Se você me der um apoio, se inscrever no meu canal, eu agradeço. Se você der o seu like, eu agradeço muito, porque esse vídeo vai alcançar pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam ser libertas. Viu? Mas se prepare, porque você não vai ser arrebatado antes de terminar a tribulação. Você pode morrer antes. Se Deus vê que você não vai aguentar a tribulação, Ele vai recolher você antes. E nem sempre Ele vai recolher você porque você não vai aguentar a tribulação. Se a tribulação for daqui 10 anos, você pode ser arrebatado agora, antes, se você não for aguentar. For daqui 7 anos, se o anticristo fosse levantar já daqui 3 anos, porque para ele se levantar, tem que se levantar os 10 reis agora já, para depois os 10 reis entregar o poder para ele, aí ele vai governar por 3 anos e meio, entendeu? Aí ele pode até te tirar antes de recolher, mas arrebatar ele não vai. Agora não. Agora não. Tem gente que fica bravo comigo. Eu estou falando uma coisa que eu tenho certeza. Quer sentar comigo? Me procure. Liga para mim. O meu número é 6592661245. Volta o áudio lá e vê. O vídeo lá e vê. Anota. 65992661245. E vem aqui em casa. Eu vou te mostrar para você. Provar para você que você não vai ser arrebatado antes de terminar a grande tribulação. Tem uns que pregam que vai ser no meio, outros pregam que vai ser antes, outros pregam que antes que o anticristo se levante, outros falam, não, se a grande... eu espero arrebatamento antes da tribulação, porque a igreja não pode sofrer. Mas se porventura eu não for arrebatado agora, eu estou preparado para a grande tribulação. Você não está preparado coisa nenhuma, você não está preparado. Só de você pensar dessa forma, você não tem certeza se ele vai vir antes, se ele vai vir depois, você já está fora. Você não está carregando azeite na sua lamparina, mas ainda tem condição de buscar esse azeite, comprar de quem tem, que é as duas testemunhas, que estão testemunhando a verdade. Abre os canais daqueles que pregam a verdade, vai na casa dele, vai na congregação dele, ouça a verdade, enche a tua lamparina, porque senão ela vai se apagar. E na hora que você precisar do azeite, você não tem. E aí a coisa pega, hein? Aí a coisa fica feia. Então, meus irmãos, fique com Deus, que Deus abençoe sua vida, seu coração, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que eu te amo. Não importa qual igreja que você é. A verdade eu tenho que dizer, mas eu amo você.
Se eu pudesse abraçar todo mundo, eu abraçaria. Mas eu vou abraçar essa Bíblia aqui, ó. Receba isso como um abraço que eu estou dando em você. Receba como um abraço. Que Deus te abençoe a sua vida. E que aquele dia nós possamos encontrar Jesus todos juntos, em nome do Senhor. Amém. Fique com Deus.